Você já percebeu que às vezes você não faz aquilo que sabe exatamente que deveria fazer? Não é falta de clareza. Você sabe o que precisa ser feito. Não é falta de tempo. Você encontra tempo para outras coisas. E também não é falta de importância, porque justamente aquilo que você mais adia costuma ser o que mais importa. Você chama isso de procrastinação, mas talvez não seja isso. Talvez você não esteja adiando tarefas. Talvez esteja adiando emoções. Existe uma ideia muito comum sobre procrastinar, a de que é preguiça, desorganização ou falta de disciplina. Mas o cérebro humano não funciona assim. O cérebro não evita esforço, ele evita desconforto emocional. E muitas tarefas não são difíceis fisicamente, elas são difíceis emocionalmente. Por isso você consegue ficar 2 horas vendo vídeos, mas não consegue começar 10 minutos de algo importante. Não é energia, é sensação. Toda tarefa importante carrega um estado interno. Estudar pode significar encarar a possibilidade de não entender. Treinar pode significar sentir inadequação. Trabalhar em algo novo pode significar arriscar falhar. Mandar mensagem pode significar ser ignorado. Tomar decisão pode significar abrir mão de outras opções. E o cérebro percebe isso muito antes de você perceber. Quando você olha para uma tarefa, seu cérebro não analisa primeiro o trabalho. Ele analisa a emoção associada a ela. Se essa emoção é incômoda, ele cria resistência, não resistência lógica, resistência física, cansaço repentino, vontade de levantar, fome sem motivo, necessidade de checar o celular, ideias aleatórias urgentes. Não é coincidência, é proteção. A procrastinação é um anestésico. Ela não resolve nada, mas reduz momentaneamente uma sensação interna. Quando você adia, você sente alívio. Pequeno, curto, mas suficiente. E esse alívio ensina o cérebro. Ele aprende. Evitar funciona. E então ele repete. Por isso você pode organizar a agenda, baixar aplicativo de produtividade, criar metas e ainda assim não fazer. Porque o problema não está no planejamento, está na sensação que antecede a ação. Você não evita tarefas, você evita o que acha que vai sentir ao fazê-las. Observe algo curioso. Quanto mais importante algo é, maior tende a ser a procrastinação, não o contrário. Coisas pequenas você resolve rápido. Responder mensagens simples você faz, mas aquela conversa importante você adia. Aquele projeto significativo você posterga. Aquela mudança necessária você empurra, porque importância aumenta a exposição emocional. O cérebro humano não foi feito para maximizar resultados. Foi feito para minimizar ameaça. E ameaça não é apenas perigo físico, é também rejeição, fracasso, incerteza, julgamento, perda de identidade. Então, ele tenta te manter seguro, mesmo que isso te mantenha parado. Existe um erro comum, achar que motivação vem antes da ação. Na verdade, ela costuma vir depois, mas para agir antes de sentir vontade, você precisa atravessar o desconforto inicial. E é justamente esse ponto que o cérebro quer evitar, não o trabalho. O início, repare, depois que você começa fica mais fácil, quase sempre, porque a emoção antecipada era pior que a real. A mente imaginava a ameaça, a experiência revela tolerável. Mas até descobrir isso, você precisa começar. E começar é exatamente o que você vem adiando. Então, o problema não é disciplina, é tolerância emocional. Algumas pessoas não têm mais força de vontade. Elas só não fogem do desconforto inicial. Elas entendem que o incômodo não é sinal de erro, é parte do processo. Procrastinação não é falha de caráter. É uma estratégia de regulação emocional. Imatura, mas funcional. Você se distrai para não sentir. Você adia para não enfrentar. Você ocupa a mente para não entrar em contato. E quanto mais você faz isso, menos tolerante você fica. Porque o cérebro aprende que você sempre foge. Isso cria um ciclo. Evita, alivia forças, evita mais. E com o tempo, até pequenas tarefas começam a parecer pesadas. Não porque cresceram, mas porque sua tolerância diminuiu. Curiosamente, quanto mais você se cobra, pior fica, porque cobrança aumenta a carga emocional. A tarefa passa a significar: se eu não fizer, falhei. Agora não é só ação, é identidade. E quanto maior a ameaça, maior a fuga.
Por isso, muitas pessoas produtivas externamente travadas internamente. Elas funcionam bem em demandas externas, mas paralisam nas pessoais, porque externamente a emoção é menor. Internamente, há exposição. Existe uma diferença entre não saber o que fazer e não conseguir fazer. A segunda é emocional. Você sabe, mas algo impede. Esse algo não é preguiça, é proteção mal calibrada. O cérebro prefere manter você pequeno mais seguro do que grande mais exposto. Ele não mede realização, mede risco percebido. Então, como sair disso? Não é se forçar brutalmente. Isso aumenta a rejeição interna. Também não é esperar vontade. Ela raramente vem antes. O caminho é menor. Você não vence procrastinação vencendo o dia inteiro. Você vence atravessando o primeiro minuto, porque a emoção mora no começo, depois ela perde força. Quando você inicia, o cérebro recalcula. O perigo imaginado não aconteceu. E a resistência diminui. Outro ponto importante, nomeie a emoção. Antes de fugir, pergunte: o que exatamente estou evitando sentir? Fracasso? Vergonha? Dúvida? Exposição? Quando você identifica a emoção, perde metade da força. O desconhecido assusta mais. A produtividade real não nasce de motivação, nasce de familiaridade com desconforto. Pessoas consistentes não gostam sempre do processo, elas apenas não interpretam o incômodo como sinal de parar. Talvez você não esteja travado, talvez esteja protegido. Protegido de uma sensação que seu cérebro considera ameaça. Mas crescer exige algo simples, sentir sem fugir imediatamente. No fundo, procrastinar é negociar com o tempo. Você troca desconforto presente por ansiedade futura e paga juros, porque aquilo continua existindo, só maior. Quando você entende isso, algo muda. Você para de se chamar preguiçoso e começa a se observar, não como alguém quebrado, mas como alguém evitando sentir. E o problema deixa de ser moral, passa a ser psicológico. Você não precisa querer fazer, você precisa permitir começar. A vontade acompanha, quase sempre. Talvez você nunca tenha tido problema com disciplina. Talvez você só tenha tentado agir sem aceitar sentir. E agir sem sentir não existe. Toda ação passa por emoção. A diferença é quem foge e quem atravessa. Talvez você não esteja procrastinando. Talvez esteja apenas evitando um desconforto que ainda não aprendeu a tolerar. E quando você percebe isso, a luta muda. Você não tenta mais virar outra pessoa, só aprende a não fugir imediatamente. Porque muitas vezes o que bloqueia sua vida não é falta de capacidade, é excesso de proteção. E atravessar o início quase sempre é tudo o que você precisava. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque às vezes uma única ideia no momento certo muda a forma como você enxerga tudo. Nos vemos no próximo vídeo.